Jonás, cujo nome significa pomba, foi um dos profetas menores do Antigo Testamento, conhecido por sua missão singular e por seu desafio pessoal em obedecer ao chamado divino. Ele era filho de Amitai e veio da cidade de Gat-Hefer, localizada na região da tribo de Zebulon, ao norte de Israel, perto de Nazaré. Jonas viveu e exerceu seu ministério durante o reinado de Jeroboão II, rei de Israel, que governou entre os anos 793 e 753 a.C. Esse período foi marcado por expansão territorial e prosperidade econômica, mas também por uma profunda decadência espiritual e moral entre o povo de Israel. Jonás, um homem comum, morava em Israel, mas algo extraordinário estava prestes a acontecer em sua vida. Ele não sabia, mas Deus tinha um plano específico para ele. A voz do Senhor, clara e urgente, chegou até Jonas, chamando-o para uma missão difícil e desafiadora. Imagine como deve ter sido esse momento. Uma convocação direta, sem rodeios, mas com um propósito divino inabalável. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Jonas 1:2. Nínive era uma cidade conhecida por sua perversidade, cheia de injustiça e idolatria. Deus, em sua infinita misericórdia, desejava dar uma chance àqueles que estavam perdidos, e Jonas foi escolhido para levar essa mensagem. Mas ao ouvir as palavras de Deus, algo dentro dele resistiu. Não era apenas a dureza da missão que o assustava, mas também a cidade que deveria visitar. Nínive era inimiga de Israel, e o desejo de muitos era que aquela cidade fosse destruída. Como Jonas poderia ir até lá e anunciar o perdão de Deus? E você já se deparou com uma missão difícil? Já teve que fazer algo que, em princípio, parecia impossível ou até contra seus próprios sentimentos? Não é fácil quando a vontade de Deus nos desafia a fazer algo fora de nossa zona de conforto. Mas Jonas, ao invés de obedecer, fez algo impensável. Ele decidiu fugir da presença de Deus. Como isso era possível? Como alguém poderia fugir de Deus, sendo Ele o Criador de tudo? Mesmo sabendo que não poderia escapar, Jonas tentou. Ele se dirigiu ao porto de Jope e embarcou em um navio rumo a Tarsis, o oposto total de Nínive. A fuga de Jonas não é apenas um ato de desobediência. Ela é um reflexo do medo e do orgulho humano, que muitas vezes nos impede de cumprir a vontade divina. Ao desobedecer, Jonas pensou que poderia escapar, mas não contava com o que estava por vir. Será que muitas vezes nós também tentamos fugir dos planos de Deus? Quando enfrentamos desafios que nos assustam, é fácil buscar alternativas, tentando fugir da responsabilidade. Mas a verdade é que Deus, em sua soberania, está em todos os lugares, e sua vontade sempre se cumprirá. Enquanto Jonas estava no navio, tentando escapar da missão divina, algo extraordinário aconteceu. Uma tempestade se levantou. Um vento forte, violento, que ameaçava destruir o navio e todos que estavam a bordo. O pavor tomou conta dos marinheiros e eles começaram a lançar tudo o que podiam ao mar, tentando salvar a embarcação. Mas a tempestade só piorava. A situação era desesperadora. Neste momento, Jonas sabia que ele era a causa da tempestade. Ele havia desobedecido a Deus e agora enfrentava as consequências. Ele sabia que a tempestade não era natural, mas uma resposta direta à sua fuga. Ele estava tentando escapar da missão de Deus, mas Deus usou essa tempestade para mostrar a Jonas que não se pode fugir de seus planos. Quantas vezes em nossa vida passamos por tempestades? E o que fazemos quando as coisas saem do controle? Será que, como Jonas, as tempestades que enfrentamos são reflexos das nossas escolhas de fugir da vontade de Deus? Às vezes, o Senhor usa esses momentos de crise para nos chamar à reflexão, a nos voltarmos para Ele e para os seus planos para nossas vidas. E então, Jonas fez algo que muitos de nós hesitaríamos em fazer. Ele confessou seu erro.
Ele sabia que a única maneira de acalmar a tempestade era se entregando à vontade de Deus. Tomai-me e lançai-me ao mar, disse ele aos marinheiros. Era um pedido de sacrifício, mas também um reconhecimento de que ele não poderia continuar tentando escapar. A tempestade só cessaria quando ele se rendesse. Os marinheiros, embora relutantes, decidiram obedecer a Jonas, e no momento em que Jonas foi lançado ao mar, a tempestade se acalmou. O mar ficou em total tranquilidade. O que parecia ser o fim de Jonas era, na verdade, o começo de uma nova lição divina. E a lição aqui é clara. Quando nos rendemos a Deus, mesmo que em meio ao caos, Ele traz paz. Mas até lá, pode ser necessário um processo de reflexão, de arrependimento e de entrega total. O que você acha que aconteceu com os marinheiros após essa experiência? Você acredita que eles entenderam que, por trás daquela tempestade, havia a mão de um Deus soberano, capaz de acalmar o mar com um simples comando? Agora, imagine a tensão e o desespero de Jonas, enquanto ele afundava nas águas profundas. No entanto, Deus, em sua infinita misericórdia, não o deixou perecer. O Senhor preparou um grande peixe para engolir Jonas e o manter vivo no ventre daquele animal por 3 dias e 3 noites. Esse peixe não foi um castigo, mas uma forma de livramento. Uma oportunidade para Jonas refletir, se arrepender e finalmente se entregar à vontade de Deus. Você já se sentiu como Jonas, afundando nas águas de suas próprias escolhas? Às vezes, Deus nos coloca em situações difíceis para que possamos entender sua soberania e a necessidade de obedecer à sua vontade. Esse castigo, ou melhor, essa correção, foi uma forma de Deus dar a Jonas a chance de se arrepender e voltar ao seu propósito. Você também tem sido chamado a algo difícil, algo que parece impossível de realizar. É possível que você esteja fugindo de algo que Deus quer que você faça. Mas lembre-se, o Senhor é misericordioso e está sempre pronto para nos dar uma nova chance. Dentro do ventre do grande peixe, Jonas vivenciou uma experiência que mudaria para sempre sua vida e sua visão sobre Deus. Imagine o que deve ter sido ficar em total escuridão, cercado pela pressão das águas e pelas entranhas de um enorme animal. Era um ambiente hostil, sem esperança aparente de fuga. Mas naquele lugar de completo isolamento, Jonas teve um encontro profundo consigo mesmo e com Deus. No ventre do peixe, Jonas finalmente orou. Suas palavras são registradas em um dos momentos mais emocionantes do livro que leva seu nome. Ele não pediu para ser salvo imediatamente, mas reconheceu a soberania de Deus e demonstrou gratidão pelo livramento que havia recebido ao não ser consumido pelo mar. Jonas sabia que Deus era poderoso e justo. Ele compreendeu que a correção divina não era para destruí-lo, mas para restaurá-lo. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e Tu ouviste a minha voz. Jonas 2:2. A oração de Jonas é um dos mais belos exemplos de arrependimento genuíno e reconhecimento do poder de Deus. Ele admitiu sua fraqueza, sua desobediência e sua total dependência do Senhor. Ali, na solidão, Jonas percebeu que não havia como fugir do Criador. Não havia lugar longe da presença de Deus, nem no mar, nem na terra, nem no ventre de um peixe. Pense por um momento. Quantas vezes só reconhecemos a grandeza de Deus quando estamos em momentos de desespero? Será que é preciso chegar ao fundo do poço como Jonas para nos voltarmos ao Senhor de coração aberto? Muitas vezes, Deus usa essas situações para nos moldar, para nos trazer de volta ao propósito que Ele traçou para nossas vidas. Depois de 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, Deus ordenou que o animal vomitasse Jonas na terra seca. Não foi uma situação confortável ou glamourosa, mas foi a oportunidade que Jonas precisava para recomeçar. Deus, em sua infinita graça, não desistiu de Jonas. Ele lhe deu uma nova chance de cumprir a missão.
E aqui surge uma pergunta importante. Quantas vezes Deus já nos deu uma segunda chance? E o que fazemos com ela? Aproveitamos a oportunidade para obedecer ou continuamos a resistir? Jonas decidiu que não repetiria o mesmo erro. A ordem de Deus foi repetida. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te ordeno. Desta vez, Jonas obedeceu. Ele foi até Nínive, uma cidade gigantesca, conhecida pela sua grande extensão e população numerosa. Era uma metrópole para a época, e a tarefa de Jonas era pregar o arrependimento. Quando chegou a Nínive, Jonas começou a proclamar a mensagem divina. Ele caminhou pelas ruas dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Jonas 3:4. Imagine a cena. Um homem estrangeiro, sozinho, percorrendo uma cidade repleta de pecadores, anunciando o julgamento de Deus. Muitos poderiam tê-lo ignorado, ridicularizado ou até ameaçado. Mas a mensagem de Deus, poderosa e penetrante, alcançou os corações endurecidos do povo. Algo surpreendente aconteceu. Desde os cidadãos mais humildes até o rei, todos ouviram a mensagem de Jonas e se arrependeram. O rei de Nínive decretou um jejum para toda a cidade, ordenando que até os animais se abstivessem de comer e vestir-se com pano de saco em sinal de luto e arrependimento. Eles clamaram a Deus com sinceridade, pedindo misericórdia. Essa cena é uma das mais impactantes das Escrituras. Mostra como Deus está disposto a perdoar mesmo o pior dos pecadores, desde que haja arrependimento genuíno. E você? Já pensou na misericórdia infinita de Deus? Se ele foi capaz de perdoar uma cidade inteira cheia de maldade, imagine o quanto ele está disposto a perdoar você. Ao ver o arrependimento do povo de Nínive, Deus decidiu poupar a cidade. Ele cancelou o julgamento que havia anunciado. A compaixão de Deus foi mais uma vez demonstrada, mostrando que ele não deseja a destruição, mas a salvação de todos. Contudo, Jonas não reagiu como esperado. Ele ficou irritado com a misericórdia de Deus. Jonas não queria que Nínive fosse poupada. Ele esperava que a cidade fosse destruída, pois acreditava que merecia o castigo. Em sua visão limitada, Jonas ainda lutava para entender a profundidade do amor e da misericórdia divina. É aqui que a história de Jonas nos desafia. Muitas vezes, somos rápidos para julgar os outros e lentos para perdoar. Mas Deus nos chama a amar e a sermos instrumentos de reconciliação, mesmo para aqueles que consideramos inimigos. Como você reage quando vê Deus mostrando graça a alguém que, na sua visão, não merece? Será que também temos dificuldade em aceitar que Deus ama a todos, sem exceção? Jonas, aborrecido, foi para fora da cidade e se assentou em um lugar onde podia observar o que aconteceria com Nínive. Ali, Deus novamente ensinou uma lição a Jonas, mostrando que sua compaixão está além do que podemos compreender. Essa parte da história nos faz refletir profundamente sobre o amor de Deus. Será que somos verdadeiramente capazes de entender o quanto Ele nos ama e deseja salvar a todos? E mais importante, estamos dispostos a obedecer ao chamado dele, mesmo quando isso desafia nossos preconceitos e nossos próprios desejos. Jonas, mesmo após presenciar a compaixão de Deus em ação, ainda estava consumido por seu descontentamento. Ele se afastou de Nínive e montou um abrigo fora da cidade, esperando talvez que Deus mudasse de ideia e destruísse o lugar. Sua atitude refletia sua luta interna. Enquanto obedecera a Deus, ainda não compreendia plenamente o coração compassivo do Senhor. Enquanto Jonas observava, Deus, em sua sabedoria, decidiu ensinar-lhe mais uma lição, dessa vez utilizando algo tão simples quanto uma planta. O Senhor fez crescer uma planta grande e frondosa, que proporcionou sombra a Jonas, aliviando o calor escaldante que o afligia. Jonas ficou muito contente com a planta. Era como se, naquele momento, ele experimentasse uma pequena trégua em meio à sua frustração. Mas no dia seguinte, Deus preparou algo inusitado. Um verme que atacou a planta e a fez secar.
Sem sombra, Jonas sentiu o calor do sol e o vento quente que soprava, aumentando ainda mais sua irritação. Ele ficou tão abatido que desejou a morte. Melhor me é morrer do que viver, Jonas 4:8, exclamou ele. E aqui Deus começou a revelar a profundidade de seu ensino. Ele perguntou a Jonas: é razoável que te enfades por causa da planta? Jonas respondeu: é justo que me enfade até a morte. Então o Senhor explicou: tiveste compaixão da planta, pela qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua esquerda, e também muitos animais? Jonas 4:10-11. Essa pergunta final encerra o livro de Jonas, deixando uma reflexão poderosa para todos nós. Deus estava mostrando a Jonas que seu amor é muito maior do que podemos compreender. Ele não apenas se importa com pessoas que já o conhecem, mas também com aqueles que estão longe, perdidos e em necessidade de redenção. A compaixão divina vai além de qualquer limitação humana. Agora pensemos juntos. Quantas vezes somos como Jonas? Quantas vezes nos importamos mais com pequenas coisas, nossos confortos, desejos ou preferências, do que com as pessoas ao nosso redor? Será que compreendemos realmente o coração de Deus, que deseja que todos sejam salvos? Ou será que, como Jonas, lutamos para aceitar que a graça de Deus não tem limites? A planta que Deus fez crescer foi um símbolo da misericórdia divina. Ela trouxe alívio a Jonas, mesmo ele não merecendo. Da mesma forma, a compaixão de Deus por Nínive foi um ato de graça, alcançando uma cidade inteira que não conhecia o Senhor. E o que dizer de nós? Será que valorizamos a graça que Deus derramou sobre nossas vidas? Ou ainda nos esquecemos de que fomos alcançados por seu amor, assim como os ninivitas? Esta história, além de uma lição sobre obediência, é um chamado à compaixão. Deus não quer que sejamos apenas mensageiros da sua palavra, mas também que compartilhemos do seu amor pelas pessoas. A missão de Jonas era mais do que entregar uma mensagem, era aprender a amar como Deus ama. Era um convite a enxergar o mundo com os olhos divinos, repletos de misericórdia. E quanto a você? Como está o seu coração em relação às pessoas que Deus colocou em sua vida? Será que há alguém que você considera inimigo ou indigno da graça de Deus? Jonas precisou de uma planta e de uma conversa com Deus para entender o quanto sua visão estava limitada. Talvez seja o momento de você também refletir. Até onde vai sua compaixão? Ao terminar esta história, fica a grande lição de que a vocação de Jonas não era apenas para levar uma mensagem, mas para ser transformado no processo. Ele precisou enfrentar suas falhas, seu orgulho e até sua relutância para se alinhar ao propósito de Deus. No final, percebemos que Deus não estava apenas preocupado com os ninivitas, mas também com o coração de Jonas. A pergunta que Deus fez a Jonas continua ecoando até hoje. Será que não devo ter compaixão? O que você responde a isso? Jonas ficou em silêncio diante da pergunta de Deus. Talvez ele estivesse processando a profundidade do que o Senhor havia dito. A compaixão divina, tão vasta e ilimitada, contrastava com o coração fechado e amargurado de Jonas. Mas a narrativa deixa um espaço em aberto. Não sabemos se Jonas se arrependeu completamente ou se permaneceu preso às suas limitações. Contudo, a intenção de Deus é clara. Ele queria que Jonas entendesse a profundidade de seu amor. Não apenas Jonas, mas todos nós. A história desse profeta é um espelho que reflete nossas próprias lutas internas. Ela expõe nossas dificuldades em obedecer a Deus, nossas inclinações ao egoísmo e muitas vezes nossa incapacidade de compreender o quanto o Senhor deseja salvar todos, independentemente de quem sejam ou do que tenham feito. Pense comigo. Você já viveu uma situação em que Deus o chamou para algo que desafiava sua lógica ou até seus sentimentos? Talvez tenha sido ajudar alguém que o machucou ou perdoar um erro imperdoável aos olhos humanos.
Essas experiências nos colocam frente a frente com a realidade do que significa viver de acordo com o coração de Deus. Enquanto Jonas olhava para Nínive com julgamento, Deus olhava com misericórdia. Para Deus, cada vida é preciosa, mesmo as que estão mergulhadas no pecado. Sua graça está disponível para todos que se arrependem e o buscam. Essa é a essência do Evangelho, o mesmo que Jesus Cristo personificou e trouxe ao mundo muitos anos depois da época de Jonas. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, obrigado por nos ensinar por meio da história de Jonas. Obrigado por sua paciência, por sua compaixão e por nos chamar a fazer parte do seu plano. Hoje queremos nos render completamente ao teu chamado. Ajude-nos a obedecer de coração, mesmo quando for difícil. Ensine-nos a amar como o Senhor ama, a perdoar como o Senhor perdoa e a enxergar as pessoas como o Senhor as enxerga. Transforma nossos corações, Senhor. Tira de nós o orgulho, o medo e os preconceitos que nos impedem de refletir o teu caráter. Que possamos ser instrumentos de tua graça, trazendo luz e esperança para aqueles que estão em trevas. Assim como tu, Senhor, foi paciente com Jonas, seja paciente conosco. Não permita que fujamos do propósito que o Senhor tem para nossas vidas, mas que sejamos corajosos para dizer sim ao teu chamado. Em nome de Jesus oramos, amém. Obrigado por assistir a mais um episódio de Herdeiros da Promessa. É uma alegria compartilhar essas histórias de fé e esperança com você. Se este vídeo tocou seu coração e te trouxe inspiração, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com quem também precisa dessa mensagem e se inscrever no canal para acompanhar nossos próximos episódios. Juntos, vamos continuar mergulhando nas Escrituras e descobrindo os planos de Deus para nossas vidas. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e nos vemos no próximo vídeo.